Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Bom, eu tô um pouquinho resfriada, tá? O áudio vai ficar assim meio fanhoso, mas eu queria passar para deixar esse texto com vocês, um texto muito bom, que foi escrito pela minha amiga Débora. A gente vem conversando bastante esse mês sobre algumas mudanças que a gente tem sentido no coração, que o Senhor está nos convidando, sabe, para viver coisas diferentes. E eu creio que esse texto foi um presente que Deus deu para ela e eu queria compartilhar com vocês porque assim me fez feliz e me fez chorar, né? E eu não sei se vocês sabem, né? Se todos sabem, mas eu sou fotógrafa e a definição de uma boa fotografia é assim: se te faz rir, se te faz chorar, isso é uma boa foto. Então eu poderia trazer a mesma alusão ao texto, né? Se te faz rir, se te faz chorar, isso é um bom texto. Mas assim, o mais tocante, na verdade, foi a forma como ele foi inspirado mesmo pelo Senhor. Então, eu vou dividir com vocês. O título que ela colocou é assim: Não, o seu casamento não será restaurado. E isso, na verdade, não é uma constatação, né? Não é uma afirmação. É uma possibilidade. E algo que a gente, no meio do desespero, a gente pensa, né? Mas eu acredito que o que a Débora nos chamou, o que Deus, na verdade, nos chama a pensar, é na seriedade dessa afirmação. É algo que nós não queremos, né? Porque quando a gente busca por nossa família de volta, tem dedicado esse tempo ao Senhor, nós queremos nossa família de volta, nós ansiamos e temos esperança que a nossa família se refaça. Mas assim, o que Deus está nos convidando, na verdade, é pensar nessa afirmação do não dele de forma madura e fundamentada na palavra. E Mateus 6:21 diz assim: Porque onde estiver o teu tesouro, ali também estará o teu coração. E pensar nesse não, né? O seu cônjuge, ele não vai voltar. Então, nesse caso, você vai ter que adequar sua vida a essa realidade, seguindo a palavra do Senhor, sendo obediente a Deus, tendo Cristo somente como companhia, né? Se você não tem filhos ou se os seus filhos vão crescer, vão casar. Não ter mais nenhum envolvimento íntimo com nenhuma pessoa, porque só a morte encerra o nosso casamento. Então, assim, você consegue pensar nessa possibilidade sem se desesperar? Como você se sente ao imaginar uma vida sem um relacionamento amoroso? O que você sente ao pensar no não de Deus? Então, olhar para si mesmo é fundamental para encarar essas questões com seriedade que o assunto demanda. E as suas respostas, elas dirão muito sobre o seu relacionamento com o Senhor. Em Provérbios 27:19 diz assim: Como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Desejar a restauração do casamento não é pecado, pelo contrário. O Senhor se agrada de ver seus filhos empenhados em cumprir os votos que fazem diante dele. Ele os sustenta e, de acordo com a sua vontade, os abençoa também. Então, assim, estar empenhado nesse processo pode ser uma forma linda de descobrir o Evangelho, a palavra e a Bíblia. E envolver-se com Jesus Cristo. São muitas as pessoas que, durante essa busca por essa restauração, elas desabrocham espiritualmente. Muitas são convertidas e começam a frequentar uma igreja até. Se envolvem nas atividades com os irmãos e creem firmemente na volta dos seus cônjuges. Mas as coisas nem sempre acontecem como imaginamos. E notícias muito ruins, por vezes, nos surpreendem. Quando isso acontece, aquelas mesmas pessoas que reluziam espiritualidade, elas azedam, param de frequentar os cultos, devolvem a Bíblia para a estante. E a sua fé em Deus já não é tão inquestionável. Eu não estou falando aqui, gente, do abatimento corriqueiro e normal, né? Que todo
todo guerreiro sente, né? Pois nenhum de nós está imune às crises que esmorecem a nossa fé. Eu estou falando da idolatria. O nosso coração, ele é naturalmente corrupto, como diz em Jeremias 17:9. Portanto, facilmente se vende aos manjares que lhes são apresentados, nos fazendo acreditar estar em Deus, quando na verdade o nosso coração está em outras coisas e nas pessoas. Em 2 Reis 17:12 diz assim: E serviram os ídolos, dos quais o Senhor lhes dissera, não farei isso. A Bíblia ela foi escrita por homens, porém inspirada por Deus. E não por acaso, o Altíssimo nos deu como primeiro mandamento uma séria advertência a respeito dos ídolos. Não terás outros deuses diante de mim, como está em Êxodo 23. Os ídolos são deuses criados por nosso coração. Eles roubam o lugar que somente o Senhor é digno de ocupar. E ao abrigá-los em nossos tronos particulares, pecamos, sendo desobedientes, colocando no trono de nossas vidas as criaturas ao invés do Criador. Então, o não de Deus, ele pode revelar se sua fé está em Deus ou na restauração do seu casamento. E assim, recentemente a gente conversa com muitas mulheres, né? Mesmo que a gente não esteja mais nos grupos, mas algumas pessoas ainda nos procuram. Eu, por exemplo, tenho o pessoal que escreve aqui nos comentários e eu vejo muitas pessoas assim revoltadas, sabe? Muitas escrevem: eu vou desistir do meu casamento porque eu já lutei tanto tempo, porque meu marido tá com outra, porque ele disse isso, porque já fez aquilo. Então, ou seja, o coração dela não estava nos mandamentos do Senhor. O coração dela estava naquilo que o esposo tem feito. Muitas pessoas dizem assim: eu não vejo nada, estou tantos meses, eu não vejo nenhum sinal, eu não vejo nada que meu marido vai voltar. Eu só vejo o contrário, eu só vejo ele seguindo a vida dele, dizendo que não quer. Então, tudo o que eu posso ver me mostra o contrário. Então, quando essas pessoas pensam em desistir, essas pessoas que eu tô falando, gente, até tô me incluindo, tá? Porque todo mundo passa pelas crises, né? E por que a gente continua aqui? Nós continuamos nessa busca porque nós fomos chamados pelo Senhor e é Ele que tem nos sustentado. Porque as pessoas que não são chamadas, elas vão ficando pelo caminho. E quando elas ficam pelo caminho, elas começam a destilar veneno. É triste quando você vê essa mudança repentina. Muitos, eles desfazem tudo aquilo que eles, entre aspas, diziam acreditar, tudo aquilo se desfaz como por encantamento. Parece que foi um castelo de areia, que passou um vendaval e tudo foi abaixo. E ver como essas pessoas se tornam amargas, né, quando elas, entre aspas, desistem, é a prova de onde está o coração. Muitas destilam veneno, muitas se voltam contra os esposos, muitas blasfemam, dizem que vão para o inferno, mas não vão continuar orando por um esposo ou por uma esposa, sabe? Se dizem de trouxa, se dizem que imagina, que não vão ficar orando por uma pessoa que está bem, que está com uma outra família, que está com outra mulher, que está feliz e ela está sofrendo. Isso a gente escuta muito. E por que eu vou ficar orando se ele está feliz e só eu estou sofrendo? Então, gente, pensar nesse não, voltando ao texto, tá? Que eu dei um parêntese enorme aqui. Pensar nesse não, nem que seja por um minuto, revela onde está o nosso coração. Se pensar no não, tira seu chão, o seu bom humor, suas esperanças, seus sonhos, a sua alegria. É hora de você dobrar os seus joelhos, clamando por arrependimento e perdão a Deus. Talvez a sua fé, o seu otimismo, a sua alegria e o seu engajamento na igreja, dedicação ao Senhor, estejam sendo abastecidos apenas pela crença na restauração do seu casamento e não pela fé em Deus e na suficiência que Ele nos garante. Em 2 Coríntios 12:9 diz assim: E Ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza.
Por isso, de boa vontade, antes me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim o poder de Cristo. Eu recentemente descobri que ter meu coração em Jesus exige muito de mim. Exige de mim vigilância, obediência, cuidados constantes e diários. O seu coração pode ter estado os últimos dias no Senhor, mas isso não é garantia de que estará lá da mesma maneira amanhã ou na semana que vem. Portanto, não esqueçamos que bons relacionamentos exigem manutenção. Em Deuteronômio 5, 29 diz assim: quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem em todo o tempo todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Ter ao Senhor no trono do nosso coração exige de nós disciplina de atletas, dedicação radical e atenção total ao que sua palavra nos diz quanto o que ser e o que deixar de ser. Não há como ser meio crente, porque meias verdades nada mais são do que mentiras. Em Hebreus 12, 1 diz assim: portanto, nós também, pois estamos rodeados de tão grandes nuvens de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Em 2 Timóteo 4, 7 diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E em Tiago 1, 22: e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tiago 1, 22, né? A grande maioria dos nossos pecados só são trazidos à tona com o não. Então, se você realmente deseja servir e seguir Jesus Cristo, precisa encarar o negativo de maneira bíblica. Porque o bem, citados em Romanos 8, 28, né, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, esse bem não diz respeito às nossas vontades, mas sim a tudo que nos faça mais semelhantes a Cristo. Então, que a sua oração hoje seja para que os seus ídolos sejam revelados e que o Espírito Santo de Deus o ajude a derrubá-los. E, finalmente, clamo que a vontade de Deus domine os nossos corações, para que a nossa esperança não venha do que desejamos, mas que estejamos firmes em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Isaías 61:10 diz: regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de vestes de salvação, cobriu-me com um manto de justiça, como noivo que se adorna com uma grinalda, e como noiva que se enfeita com suas joias. Deus está cuidando de nossos casamentos. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus.